Tarde para todo mundo, mais uma aula de artes e hoje nós vamos falar sobre instrumentos musicais. Esse assunto está lá na nossa apostila, na página 53, onde fala lá os primeiros instrumentos musicais. Conhecer um pouquinho de como que começou, os homens começaram a mexer com essa coisa da música, dos instrumentos musicais, né? Essa imagem aqui, na capa lá da apostila, tem lá as mulheres, representação, uma pintura que foi encontrada, né, numas paredes lá. Os arqueólogos, eles encontraram essa ilustração aqui, que são as mulheres com os instrumentos musicais. Parecido com violão, aqui que é parecido com uma harpa. Essa aqui nessa mão aqui talvez seja tipo um pandeiro, né? Um tipo de outro instrumento. A gente sabe que os homens, desde lá da caverna, né? Desde lá, eles começam a perceber os sons da natureza. E aí, o homem da história também necessidade, né? De se comunicar. E a música, né? Os instrumentos, para eles lá, não era exatamente assim, os instrumentos musicais logo de começo, mas era a. Não, nessa imagem aqui, nós vamos começar a conhecer os instrumentos antigos, os bem antigos. Flauta, essa data aqui de 25 mil anos, era feita aqui, ó, de osso de urubu, por volta de 35 mil anos, né? Olha só na mão dessa pessoa aqui, uma flauta bem fininha, né? Feito ali daquele ossinho das pernas lá do urubu, né? Bom, outros povos também foram fazendo os seus instrumentos, né? Então, entre as civilizações da antiguidade, que nós temos registros com música, estão a mesopotâmica, a egípcia, a indiana, a chinesa e a romana. São as civilizações, né, os instrumentos musicais, foram encontrados as pinturas que mostravam eles fazendo essas apresentações, né? Então, a gente pode ver aqui dois detalhes aqui, ó. Um mosaico, né, de 2600 antes de Cristo, em que o homem aparece tocando harpa. E aqui, ó, uma outra a fotografia de uma harpa de 2.500 anos antes de Cristo também, que ela foi encontrada no sul do Iraque. Então, o homem ele foi evoluindo e ele foi fazendo o quê? Foi criando seus instrumentos. E aí a gente vai vendo aí na antiguidade a criação de instrumentos diferentes. Bom, na civilização do Egito antigo, na África, havia diversos rituais em que a música, desculpa, desempenhava papel central e há registro de músicos tocando em cerimônias religiosas, procissões e rituais fúnebres. A música, lá no começo, desde a pré-história, ele também tinha essa função de ser tocadas na hora de rituais, ou religiosos, ou festas que eles faziam, né? Ou até mesmo para ir para a guerra, tá? Então, aqui, ó, nessa imagem que nós temos aqui, página, temos aqui, ó, algumas mulheres com alguns instrumentos, e aqui mais para baixo um pouquinho, tem aqui a imagem de um instrumento chamado sistro, que ele está inclusive registrado aqui, ó, nesse detalhe aqui do relevo, ó, na pedra, que foi feito lá no século 13 antes de Cristo. Representa uma pessoa tocando o sistro, que é esse instrumento aqui. Na verdade, assim, ó, para tocar esse instrumento, a gente imagina que esses detalhes aqui que faziam os barulhinhos lá para fazer o chocalho, tipo um chocalho, né? Tipo um. Você movimentava a mão e ele fazia o som
característico aqui, né? Então, aqui, ó, o povo egípcio também. Bom, lá na China antiga também a música ela era considerada essencial para a vida das pessoas. Os sons para os chineses, eles estavam relacionados às cores e aos sentimentos. E a música era considerada tão importante que havia um departamento do governo responsável pela educação musical. Pensa o tanto que era importante para eles, que eles tinham até aula de educação musical, para aprender a tocar instrumentos, para poder até cantar. Então, entre os instrumentos musicais comuns lá na China antiga, tinha um xiao, que é um tipo de flauta de bambu. Tem o qin, que é um tipo de cítara, instrumento de cordas. Nossa imagem aqui, ó, nós temos um instrumento chamado, tá? Tem uma escultura aqui de um chinês tocando esse instrumento. Tem uma foto aqui desse instrumento chamado. Vamos lá, vamos ver mais. Na Grécia Antiga, também era considerada essencial para o desenvolvimento humano. Por isso, nas escolas gregas, era obrigatório estudar música. Era igual estudar matemática, português, na verdade não português lá, né? Mas a língua deles lá, todo tipo de estudo que eles tinham, que tinha na escola deles, entre essas matérias, essas disciplinas, música era obrigatória. Então, era muito importante para eles que os gregos aprendessem a tocar os instrumentos musicais. E os instrumentos dos gregos lá, tem as liras, as cítaras, as harpas, os alaúdes, os pandeiros e flautas. Tá? Aqui nós temos umas imagens, uma placa de argila feita em 530 a.C., tá? Que representava uma pessoa tocando um diaulo. E uma outra imagem, que é um detalhe de um vaso de cerâmica do século IV a.C., representa Deus Apolo tocando uma cítara, e aqui uma escultura de argila com uma pessoa tocando aqui, tá? Então, gente, o povo romano também tinha como música como uma coisa importante para eles. E as músicas para o romano, elas tinham, estavam sempre presentes nas cerimônias religiosas, nos banquetes, nos jogos, nos desfiles, nas competições esportivas e lutas de gladiadores. Então, a música servia para animar, divertir tanto os pequenos grupos de pessoas como as multidões todas. Os instrumentos musicais mais comuns em Roma eram a cítara, a lira, a trombeta, o cornu, que é uma trompa, um tímpano, um tamborim, um símbolos, prato de metal, tíbia, um tipo de flauta, né? E outros aqui, órgãos eletrônicos, enfim, hidráulicos, enfim. Vamos ver aqui algumas imagens. Aqui é um detalhe de um afresco, né? Um afresco é uma pintura feita na parede, tá? Que representa aqui um tocador de uma flauta de pan, que a gente fala, que é parecida com a flauta dos bolivianos, que eles tocam. Aqui, um mosaico romano, que representa um músico aqui tocando um órgão, tá? E esse daqui são os símbolos, que são tipo uns pratos, né? Que você bate um no outro para fazer o som. Tá? Muito bem, gente. Pois, o que acontece? O homem, como tudo, né, foi evoluindo e foi aprimorando seus instrumentos musicais. E hoje os instrumentos musicais, eles podem ser construídos de diferentes maneiras. E ele tem uma classificação. De acordo com o som que ele faz, ele é dividido em grupos, tá? E aqui nós vamos conhecer os 5 grupos que foram divididos os instrumentos musicais, tá? São os idiofones, os aerofones e os eletrofones, tá? Quem são esses instrumentos? Os idiofones são os instrumentos de percussão, ou seja, eles são
eles produzem um som pela batida, né, no próprio material dele. Um exemplo que tem aqui, ó, é o chocalho, o prato e a castanhola, né? Eu tenho uma castanhola aqui, ó. Essa castanhola aqui, ó, que eu ganhei, um dos instrumentos que tem lá, que você encaixa aqui no dedão. Deixa eu encaixar ele aqui para vocês, ó. Você encaixa no dedão assim, ó, e depois você vai batendo ele e acompanhando o som, né? Então, esse instrumento, que é uma castanhola, ele é um idiofone. Tem os cordofones. Os cordofones são os instrumentos feitos com cordas, né? Cordas. Igual o violão, a guitarra. Então, você precisa das cordas para você tocar o instrumento. E aí, a vibração dessas cordas é que faz o som. Tá? Então, nós temos o violino, nós temos o violão, a harpa. Bom, tem os membranofones, que são os instrumentos de percussão, que eles produzem o som quando você bate nele. Eles são geralmente tipo tambor, porque você estica uma pele de animal, na época, né, eles faziam assim, nós vamos ver depois alguns, ou se não, tem agora outros tipos de materiais. Ele fica bem esticado e você bate nele, fazendo lá, tirando o som. Né? O que a gente conhece melhor aqui é o bumbo, né, o tambor. Nós temos aerofones. Os aerofones são os instrumentos de sopro. Tá? Para sair o som dele, ele precisa ser assoprado pela pessoa, pelo músico. Tá? Então, nós temos as flautas, as tubas, a gaita, a flauta doce, que é essa dessa imagem aqui. E também nós temos os eletrofones, que são os instrumentos musicais que dependem da eletricidade para produzir o som. Então, nós temos hoje órgãos, né? Nós temos bateria, nós temos violão, tudo eletrônico, né? Que precisa de estar ligado na eletricidade para poder sair o som, tá bom? Muito bem, agora nós vamos conhecer os instrumentos mais antigos lá, que eu separei para vocês, que são as flautas feitas de ossos de animais. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha. Só como eles eram, sendo que eles já tinham, lá na época, eles descobriram que precisava fazer esse furinho aqui, ó, sair o som, eles assopravam aqui. Essas flautas aqui, e esse aqui que falam que é um apito, né? Primeiros instrumentos encontrados, que foi a flauta e um apito. Essas flautas aqui foram encontradas nas cavernas. Né? Quando os arqueólogos vão lá procurar indícios, né, do passado aí, e eles encontraram esses instrumentos aqui. E, ó, outros instrumentos que a gente vai ver. A trompa, olha, a trompa ela começou assim, ó. Depois ela foi sendo aprimorada até ser o que é hoje. Certo? A harpa também. A harpa antes era assim, ó, daí tinha essas cordas aqui, e aí foi se evoluindo, foi fazendo até chegar na harpa como ela é hoje, desse jeito aqui, ó. A pessoa senta aqui e vai tocando aqui nessas cordas. Os exemplos de alguns tambores que também foram encontrados lá nessas cavernas, nesses lugares. Ó. Esse daqui, ó, feito com pele de animal. Esse outro instrumento aqui também, que parece aqui um princípio, vamos dizer assim, de um violão, né? Porque tem as cordas aqui para tocar, pode ser harpa, né? Esse instrumento aqui, e o som dele é a partir desses ferrinhos que eles viram aqui, conforme eles vão batendo aqui, ó, vão conseguindo tirar, fazer o som deles. E aí, nós temos os instrumentos, que são os instrumentos que a gente conhece hoje, né? Os instrumentos de sopro, que está aqui, ó, saxofone, flauta, a tuba,
as cornetas, clarinetes, são todos instrumentos que a gente vê hoje nas orquestras. Tem os de corda, que são as guitarras, os violões, as harpas, os violinos, são os instrumentos que têm a corda que precisa você tocar. Violino, você tem uma vareta ainda que toca, que é o arco, que a gente chama. Você vai esfregando ele nas cordas aqui para poder sair o som. Nós temos os de percussão, que são os instrumentos que precisam bater nele para ele fazer o som. Que são os tambores, os pandeiros, os xilofones, que são esses aqui, os sinos aqui, o prato, a castanhola, que são instrumentos que precisa bater neles para sair o som. Então, gente, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre como é que foi essa coisa do instrumento. Então, desde a pré-história, os homens tinham necessidade de fazer esses barulhos e eles foram descobrindo que batendo uma coisa na outra, uma pedra na outra, um pedaço de pau no outro, eles faziam sons. Né? E aí a coisa foi evoluindo até chegar na música que a gente conhece hoje, ok? Então, hoje nós conhecemos um pouquinho desses primeiros instrumentos de hoje. Vocês sabem que tudo inspira os artistas, né? E os músicos também foi motivo de inspiração para muitos artistas. Então, a Pro separou para vocês aqui 4 imagens de obras de arte que o artista se inspirou nos músicos e fez aqui a representação. São 4 obras diferentes uma da outra, estilo diferente. Essa daqui, ó, aqui aparece o flauta, o violão, o pandeiro. Essa outra obra aqui tem os músicos com os instrumentos de sopro, né? Aqui um sax e uma corneta, uma tuba. E nós temos também mais 2 aqui, um com sax, a sanfona e o violão, e um outro saxofone. Tá? Então, os artistas também se inspiraram nesses músicos. A Pro fez um link aí para a gente ver que a música inspira os artistas. E hoje a nossa atividade é essa, tá? Além de conhecer um pouco os instrumentos, nós vamos desenhar. Né? Faça um desenho com o tema músicos. Você pode se inspirar nas imagens das obras que nós vimos aqui, ou fazer sua própria obra de arte, de inventar sua própria obra de arte, ok? Mãos a obras aí, vamos ver, fazer um desenho aí bem bonito, representando, ok? Gente, então, na mão aí, lapisinho, borracha, tudo, e vamos fazer uma obra com o tema músicos, ok? Isso. Faça aí um desenho bem bonito e não esqueça de tirar uma foto e mandar lá no nosso grupo, ok? Obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula. Tchau!